A 3 dias da entrada em vigor das tarifas de 50% do governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista à CNN Brasil e rebateu acusações de que o governo brasileiro não tem se empenhado para reverter essa situação. A jornalista Thaís Herédia defendeu a narrativa da extrema-direita de que o governo errou na relação dos Estados Unidos e foi rebatida pelo ministro. Acho que vocês estão errando na avaliação, rebateu Haddad. O tema mais político, ministro, há uma leitura de que o governo subestimou o risco Trump. Se contentou com ter ficado de fora os 10%, achando que o Trump não ia lembrar. O governo subestimou a atuação do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, lá do lado da Casa Branca, falando contra o Brasil. Não estabeleceu nenhuma estratégia de permanência em Washington, de diálogo com qualquer que seja o nível de governo, mas de um diálogo constante de posicionamento e que por isso o Brasil está nessa situação. Essa carta tuitada é de 9 de julho. São mais de 20 dias em que o Brasil ficou quicando e o que os empresários mais viram, agora contando desses últimos dias não, começam a perceber que o governo começou a acelerar, de novo um aproveitamento muito mais político do que uma ação técnica, onde o governo errou na relação com os Estados Unidos. Acho que vocês estão errando na avaliação, sinceramente. Acho que vocês estão assimilando um discurso da oposição que não tem nenhum amparo na realidade. Discurso? O discurso de que o governo não está operando. É falso isso. Eu fui me encontrar com o Bessent sem ser convidado. Eu fui para a Califórnia sabendo que ele ia estar lá. Eu tinha outros interesses, que era a discussão dos data centers brasileiros, que é uma questão também de soberania nacional, e consegui, via um amigo comum, que eu posso até declinar quem foi, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que fez o contato para que nós pudéssemos nos reunir. Então, de maio para cá, eu já estou trabalhando. Agora, não fico alardeando isso, porque não é do meu feitio. Primeiro, ficar fazendo propaganda de uma obrigação que eu tenho que performar. Segundo, porque o governo americano mudou de postura de maio para cá, completamente. De maio a julho, ele mudou completamente de postura em relação ao mundo. O que o México está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. O que o Canadá está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. E você vai ficar acusando o Mark Carney, que é uma celebridade no mundo financeiro, de que ele não se deu conta dos riscos que estava correndo. Começa a ficar muito pueril esse debate. Nós estamos trabalhando desde os 10%, eu pessoalmente estou envolvido, o presidente Alckmin não faz outra coisa a não ser isso. Agora, às vezes eu fico vendo figuras da oposição fazendo esse tipo querendo emplacar esse tipo de narrativa. E o que eles fizeram? Ao invés de ajudar, eles estão atrapalhando. Ao invés da oposição ajudar, unir o país em torno de uma agenda racional, de uma agenda de gente madura, eles estão atrapalhando. E esse tipo de discurso que eles estão divulgando só atrapalha as negociações. Quer dizer, você está levando água para o moinho da pessoa que está querendo te taxar, ao invés de defender os interesses nacionais. Eu, sinceramente, o viralatismo é conhecido no Brasil desde o Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues dizia que nós temos uma compulsão a nos colocar de uma forma inferior. Haddad afirmou que o governo Lula irá defender os interesses do Brasil, diferente da posição de Bolsonaro, que abana o rabo para os norte-americanos e diz I love you. Nós estamos procurando os canais para trazer para a racionalidade. Agora, isso aí tem que ter um protocolo também, porque assim, você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you, batendo continência para... O presidente Lula... eu acho que não é isso que o presidente Lula ele tem um outro tipo de perfil. E se houver uma reunião entre os presidentes, um telefonema entre os presidentes, nós temos que ter a segurança que não vai acontecer com o presidente Lula o que aconteceu com o Zelensky, que passou um papelão na Casa Branca. Todo mundo assistiu. Então não vale tudo para tentar... Não é questão disso, é questão que são duas nações soberanas. São dois povos representados. Ou você se dá o respeito, algum respeito, ou você vai virar motivo de chacota. Agora, que falta de empenho está faltando do governo brasileiro? Nós temos um vice-presidente da República que é o ministro do desenvolvimento do país, que está 100% do tempo
dedicado a isso. Hoje ele fez reunião, ontem ele fez reunião, reuniu todo o empresariado. Então nós temos que parar um pouquinho de ficar desunindo o país. Nós temos um problema que não fomos nós que criamos, nem demos ensejo a isso. Nós respeitamos todos os países. Só para você saber, Thaís, eu fui designado pelo presidente Lula, durante os 2 anos do governo Biden, 2 últimos anos, para estreitar as relações com os Estados Unidos. Eu tive inúmeras conversas com a secretária Yellen, buscando parceria com os Estados Unidos, sob a alegação de que eles estavam perdendo terreno na América do Sul. Eu fui o portador deste recado, dizendo, vocês estão... E aí o governo muda e como ficou a sua relação? Não, estaca zero. Não, a Yellen saiu, bom, mudou, fomos 180 graus, né? Eu não torci para o Trump, né? Tem que confessar isso, porque eu sabia que ia mudar muito a relação bilateral. Haddad também rebateu acusações de que o governo brasileiro estaria tentando tirar vantagem política com essas medidas. Assim como a queda da inflação, a recuperação da popularidade que o governo alcançou nesses últimos dias, também se soma aí a um ganho, vamos dizer, que o governo teve com essa crise, né? Um ganho político. Acontece que a dificuldade econômica já começou, as demissões já começaram, os contratos estão sendo cancelados, as concessões de crédito estão sendo canceladas. Quer dizer, não precisa esperar o dia 1º de agosto para chegar nas empresas. E há uma leitura de que o governo está optando muito mais a solução política interna do que a solução econômica. Qual é o equilíbrio entre essas duas? Nós temos um problema que nós não sabemos qual a medida que vai ser tomada pelos Estados Unidos. Você está julgando o governo como se o governo dos Estados Unidos soubesse o que vai fazer essa semana. E nem os secretários de Estado têm completa clareza do que vai acontecer. Ele te disse isso? Não, porque a cada momento... Olha, pode ser que não é... Hoje tem notícia da imprensa. Quer dizer, você tem que olhar para o outro lado também, porque senão você vai ficar com uma avaliação muito parcial. Quando um secretário diz, olha, talvez café não entre, talvez manga não entre, aí tem notícia, Embraer talvez não... Quer dizer, você começa a ver que nem da parte deles há total clareza. Então como é que eu vou anunciar uma medida hoje de um ato que eu desconheço e que eles desconhecem? Durante a entrevista, a analista de economia da CNN, Thaís Herédia, mostrou-se repetidamente incomodada com o aumento da popularidade do presidente Lula diante dessa situação. Porém, o ministro criticou a oposição que continua atrapalhando as negociações. Porque as provocações do presidente Lula nos seus discursos, enfim, a gente tem percebido esse ganho político, as postagens nas redes sociais, enfim, está difícil entender qual é o equilíbrio disso. Eu não vejo assim as coisas e nem penso que o presidente Lula queira tirar proveito de uma situação que deveria envergonhar, que é ter uma força política dentro do país agindo contra o próprio país. Vocês estão acompanhando o debate em torno do protagonismo que assumiu a família Bolsonaro, alguns governadores, inclusive, que já estão mudando de opinião porque perceberam que não caiu bem. Mas, assim, tem um viralatismo, assim, de ficar abanando o rabo para... Não é assim que funciona a diplomacia. Aí ficam pressionando. Eu já liguei para o secretário Bessent, ele está na Europa. A assessoria dele diz que na volta da Europa pode ser que se estabeleça um canal do Tesouro americano com o Ministério da Fazenda. O Lutnick está conversando com mais frequência com o vice-presidente Alckmin, até porque ele não está encarregado de acordos específicos como o Bessent está. Então, as coisas estão acontecendo mais no ritmo deles do que no nosso. Porque, eu repito, nós desconhecemos a medida que vai ser tomada. Agora, o plano de contingência, o presidente vai poder tomar a decisão de medidas de curto, médio e longo prazo no momento que ele achar oportuno. Quando ele considerar oportuno tomar uma decisão, ele vai tomar, porque elas já estão desenhadas para isso. Quando ele falar, eu quero isso, vai sair em 24, 48 horas, a coisa vai estar pronta. Seja o que for dentro do menu que nós apresentamos a ele. Então, nós estamos, assim, tranquilos de que nós cumprimos a missão que ele nos deu de endereçar esse tema. Agora, é um jogo que está sendo jogado por 2 times aí. Nós precisamos saber
né, o que efetivamente vai ser, qual a decisão que vai ser tomada em relação ao Brasil. Porque essas coisas estão mudando em relação ao resto do mundo, pode ser que mude em relação ao Brasil, e nós temos que ter a serenidade. Haddad também rebateu a alegação de que Lula está aproveitando politicamente da situação, dizendo que a popularidade do presidente já estava em crescimento antes mesmo do tarifaço anunciado por Donald Trump. Eu discordo também de uma afirmação. A recuperação da aprovação do governo se deu antes do tarifaço, já no debate sobre a tributação dos super ricos no Brasil. Nós temos um acompanhamento de tracking e já no debate sobre se era o caso de tributar os super ricos que não pagam impostos, pagam 2,6% de alíquota, para isentar 10 milhões de brasileiros até R$5.000 de renda mensal e mais outros 5 milhões com renda mensal de R$5.000 a R$7.000, se isso era uma coisa que, né, fazia sentido para a população. E a adesão a essa tese aconteceu antes do tarifaço. Mas é que nesse caso do tarifaço, né, e da questão da soberania nacional, deu uma catalisada também na... Mas nós não demos causa a isso. Não, sim. Não, ninguém estava contando com isso, pelo contrário. Claro. Quero dizer para você que em maio eu encontrei na Califórnia com o secretário Scott Bessent e nós estávamos discutindo a negociação da tarifa de 10. E ele próprio reconheceu na conversa de que realmente fazia pouco sentido um país que tem déficit comercial ser taxado. Mas não é ele que decide, né? Não é o único que decide, mas ele tem influência nas decisões que são tomadas pelo presidente Trump. O ministro voltou a criticar a intervenção da família Bolsonaro nas negociações. Nós queremos crer que quando nós levarmos a realidade das relações bilaterais, essa tensão tende a se dissipar, a menos que a influência do bolsonarismo sobre a Casa Branca se manifeste de uma forma, na minha opinião, pouco producente para a interlocução entre dois países, entre dois povos, que têm 200 anos de amizade. Haddad falou também sobre a lei da reciprocidade e acredita no apoio do Congresso Nacional nesta guerra tarifária contra os Estados Unidos. Então, na minha opinião, não vai faltar apoio do Congresso Nacional, que inclusive aprovou a lei de reciprocidade. Seria estranho até que um apoio às empresas afetadas não fosse considerado com generosidade pelo Congresso Nacional. É óbvio que o Congresso sempre tem a liberdade de aperfeiçoar, de propor mudanças, como sempre faz. Mas eu creio que diante de uma emergência dessa, não haverá falta de apoio político de nenhuma força política, na minha opinião, a não ser que alguém também convença a oposição no Congresso a continuar sabotando internamente aquilo que eles estão fazendo em Washington nesse momento. Eu acredito que isso vai ser superado. Já deve ter uma compreensão, né? E isso eu disse no primeiro dia do anúncio, que isso foi um grande tiro no pé. Você lutar contra o seu país, você concorrer para interesses de uma potência econômica que tem uma renda per capita 5 vezes superior à do Brasil, assim, não faz o menor sentido isso. E nós não temos ganhos comerciais com os Estados Unidos de superávit. Ao contrário, nossa pauta de serviços é muito deficitária, inclusive. Nós tínhamos que buscar um equilíbrio com os Estados Unidos, né? E não sofrer esse tipo de tarifação que não concorre para o bem-estar de lá e de cá, porque também o consumidor americano vai ser fortemente afetado. Porque ao fim do dia, quem paga a tarifa de importação é o consumidor americano, né? Não há dúvida a respeito disso. E nós não estamos falando de uma tarifa que equilibra o jogo com as empresas locais dos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma tarifa que pune, né, quem hoje exporta para os Estados Unidos a preços competitivos, garantindo um custo de vida mais baixo, né, para a população trabalhadora. Haddad explicou sobre o plano de contingência e também criticou a atuação de governadores que tentam atrapalhar as negociações do governo federal que começam a ser desobstruídas, segundo ele. O nosso papel diante desse quadro foi formular um plano de contingência com vários cenários, porque nós não conhecemos o cenário que vai se concretizar essa semana. Então, com vários cenários e com medidas
conjunturais, de curto prazo, e estruturais. Aproveitar esse ensejo para fortalecer as exportações brasileiras, para fortalecer os exportadores brasileiros e assim por diante. Agora, o canal da parte do Brasil vai estar sempre desobstruído, porque nós entendemos que se nós sentarmos à mesa com os dados concretos, com racionalidade, com propósito de estabelecer uma relação equilibrada, nós vamos chegar a um entendimento. Essa é a minha percepção. E esta semana, em particular, eu vejo que esses canais estão começando a ser desobstruídos. Fizemos vários apelos para quem estava atrapalhando deixar de atrapalhar, né? Porque isso é importante, que o país esteja unido em torno dessa causa. Porque quando o outro player do outro lado vê que tem gente no Brasil concorrendo contra os interesses nacionais, fica mais difícil negociar, né? Você negocia em condições de fragilidade. Então, para nós, a união nacional, a unidade nacional em torno da negociação é muito importante para sentar à mesa, porque fortalece a posição brasileira, né, no acordo final. Agora, essa fissura que foi criada, favorecendo uma nação estrangeira em detrimento do interesse nacional, é o que não pode acontecer, né? E nem a submissão. Eu vejo alguns governadores com comportamento que é incompatível com o seu cargo. Um governador não pode estar concorrendo contra o interesse nacional, enfraquecendo a diplomacia brasileira, como alguns estão fazendo.